Vou contar para vocês uma história de 1 Reis, narrada na Bíblia. A história de um profeta obediente, que era Elias, e de um rei totalmente desobediente, chamado o rei Acabe, instituído para cuidar da vinha do Senhor, que era o povo de Deus, um rei com toda a autoridade revestido para servir. E o que acontece? Totalmente desobediente a nosso Deus, ainda se casa com uma rainha chamada Jezabel, que cultuava muitos deuses pagãos, tipo que nós temos hoje, aquela pessoa que vai comunga a Eucaristia, mas que segue ocultismos, horóscopos, faz macumba, vai em benzedeira, tipo dessa ordem aí. A Jezabel era pagã totalmente nessa miscelânea de doutrinas. Pois bem, a história é que o rei Acabe, ele começou a criar uma certa inveja. O que é inveja? Inveja é quando a pessoa deseja que o outro tem. Ele quer que o outro tem, né? Ele quer possuir o que é do outro. Então, o que acontece? O rei, ele começa a observar pela sua janela que existia uma linda vinha próxima ao seu palácio e decidiu comprá-la para torná-la uma horta pessoal. Queria a vinha. Ela tinha, porém, um dono. Quem era o dono dessa vinha? Se chamava Nabote. O rei Acabe então fez uma oferta ao dono da vinha, o Nabote. Disse que pagaria o preço que fosse necessário, daria até uma outra vinha muito melhor do que aquela. Nabote recusou vender a vinha. Disse Nabote que eram terras herdadas por seus pais e, segundo a tradição judaica, eles não poderiam vender. O rei então, ao receber a recusa de Nabote, o que ele faz? Ele entra no seu quarto, ele fica com o rosto virado para a parede, ou seja, o rei começa a fazer birra. Pode uma coisa dessa? O rei era o dono de muitas terras, era muito rico, não precisava daquela terra pequena. Mas o que a inveja faz com a gente é isso, é querer tirar a alegria do outro, é querer fazer que o outro fique sem, mesmo que você não precise. Muitas vezes acontece isso com cada um de nós, temos que tomar cuidado, porque nós desejamos com aquilo que nós queremos, às vezes desejar a felicidade do outro. E o que acontece? Acontece que, olha só a história, nós desejamos, né? E quando nós não conseguimos o que queremos, também muitas vezes fazemos birra, não é? Quando nós não alcançamos aquilo que a gente queria. E ainda mais quando aquela pessoa que a gente foi pedir se negou, nós fazemos birra também, não é? E quando nós não estamos contentes com a casa que moramos, quando nós não estamos contentes com a nossa família, com o carro que a gente tem, começamos a querer tirar do outro, cobiçar do outro, começar a sentir inveja pelo salário do outro, começamos a fazer chacota. Olha, tem dinheiro, hein? Tá a vida marajá, hein? Que casão, hein, irmão? Olha só, hein? Nossa, vou ser padre, hein? Não é assim? Vamos ser padre, hein? Olha aí. Opa, olha, é inveja. Esse tipo de discurso, esse tipo de brincadeira brota no coração do invejoso, né? Que ele quer o que é do outro. Como ele não tem, ele ataca. Ou ele tenta tirar. Rainha Jezabel era uma rainha muito má, casada com esse rei, o seu marido, que ao ver ele daquele jeito, ela bolou um plano tão cruel. Vai vendo, gente, o que a inveja faz com a pessoa. A pessoa vai maquinando uma coisa para destruir o sorriso do outro. Então, para reaver essa vinha de volta para o marido, ela contratou 2 homens para difamar o Nabote. E falou mal do Nabote. Esses 2 homens diziam que Nabote estava blasfemando contra Deus, estava blasfemando, falando mal do rei. O povo, enfurecido, pois amava o rei, levou Nabote para fora da cidade e começou a apedrejá-lo até a morte. Meus irmãos, olha para vocês verem. É muito interessante quantas vezes, quando o coleguinha da escola
Ele olha aquela caixa de lápis de cor, aquela borracha, e fica com inveja do coleguinha. Ele vai lá, o que que ele faz? Ele rouba, né? Nabote fez isso, ele roubou. Por que existe muito roubo? Porque tem inveja. A pessoa tira o que não é dela, ela pega o que não é dela, usufrui daquilo que não é dela, porque ela não está satisfeita com a vida dela. E quando não consegue roubar, o que ela faz? Ela difama a pessoa, ela destrói a pessoa, fala mal da pessoa na comunidade, fala mal da pessoa na família, porque ela está com inveja. Então, olhando um pouquinho desse pecado capital aqui para nós, o pecado da inveja. Deus abençoe.